O que você pretende deixar como legado para seus filhos? Apenas patrimônio ou também uma nacionalidade europeia, com a possibilidade de estudarem, trabalharem, circularem e viverem com mais liberdade no futuro? Hoje você vai entender de forma simples e clara se ainda é possível transformar a sua origem portuguesa em um legado para a sua família. Você vai aproveitar essa possibilidade ou vai deixar essa decisão para depois? Essa pergunta pode parecer simples, mas para muitas famílias brasileiras ela se tornou urgente. Porque talvez a sua família tenha um avô português, um dos seus pais tenha direito à nacionalidade portuguesa, ou você já mora em Portugal há anos e esteja construindo uma vida no país. Eu sou o Dr. Rodrigo Vicente, idealizador do perfil Indo para Portugal, com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, e sou dono do escritório Vicente Souza, com unidades no Brasil e em Portugal. Hoje estreamos a playlist sobre a nova lei da nacionalidade portuguesa. Serão ao todo aproximadamente 10 vídeos onde irei explicar o que de fato mudou. E esse vídeo, o de agora, é o mais importante de todos, então não pule. A frase "um dia eu vou resolver essa cidadania" é familiar para você? Mas esse um dia pode estar ficando mais caro, mais demorado e mais arriscado. No dia 3 de maio de 2026, o presidente da República promulgou alterações profundas na lei da nacionalidade portuguesa. E essas alterações tornam o caminho mais longo, criterioso e, em alguns casos, bem mais difícil. Mas eu quero começar esse vídeo com muita clareza. A nacionalidade portuguesa não acabou. A porta ela não foi simplesmente fechada. O que mudou foi o nível de exigência e, principalmente, mudou o peso do tempo. A diferença entre agir e esperar pode representar anos. Você já sabe exatamente qual que é o caminho da sua nacionalidade? É como filho de português, neto, tempo de residência, casamento. Você tem um filho nascido em território português? E com relação aos documentos? Todos estão corretos? Atualizados? Há divergência entre eles? E o principal, o processo já foi iniciado? Ou tudo ainda está apenas na intenção? Essas perguntas são importantes porque muita gente confunde três coisas completamente diferentes. 1. É ter origem portuguesa. 2. Ter documentos. E 3. Ter um processo juridicamente protegido. Ter origem portuguesa e possuir os documentos corretos são importantes, mas só um processo corretamente apresentado coloca o seu pedido no caminho correto. E é aqui que muita gente se engana. Recentemente, atendi no escritório uma inscrita de um dos meus perfis que protocolou o seu pedido fazem 4 anos. Ela achou que estava tudo certo, mas depois de 4 anos descobriu que fez o pedido antes do momento correto. O resultado? Pedido de nacionalidade indeferido. Na prática, o que importa é saber se o seu pedido for formalmente apresentado no momento certo e com os documentos corretos. Nos últimos meses, muito se falou sobre o endurecimento das regras de nacionalidade em Portugal. E agora, esse endurecimento se confirmou com a promulgação da Lei da Nacionalidade. A lógica da mudança é muito clara. Portugal quer exigir uma ligação mais efetiva com o país. A ideia é evitar que a nacionalidade portuguesa seja tratada apenas como um passaporte europeu, sem vínculo real com Portugal. Por isso, a nova lei altera critérios, aumenta prazos e torna toda análise mais exigente. Mas muita calma. Vamos entender a situação atual para que você não fique desesperado. Aqui existe um detalhe que muitas pessoas estão ignorando. Quando o presidente ele promulga uma alteração, isso não significa que, naquele exato minuto, todas as regras já começaram a valer. Existe uma etapa formal, a publicação oficial. E o próprio texto aprovado prevê que as novas regras entram em vigor no dia seguinte a essa publicação. Por que isso é tão importante?
Porque na nacionalidade portuguesa, uma data pode separar duas realidades que são completamente diferentes. De um lado, quem apenas pensava em pedir, do outro, quem já tinha o pedido formalmente apresentado. E essa diferença é gigante. A regra de transição protege os procedimentos que estiverem pendentes quando a nova lei entrar em vigor. Numa linguagem bem simples, para ficar claro, não basta ter a origem portuguesa e as certidões em casa. O ponto decisivo é saber se o seu pedido já entrou no sistema, você já protocolou o seu pedido de nacionalidade. Por isso que a pergunta não é apenas eu tenho direito. A pergunta mais importante é, esse direito já está protegido por um processo apresentado no momento certo e com os documentos corretos? Agora traga isso para a sua vida. Talvez você já tivesse direito pela regra anterior, mas deixou para depois. Talvez os documentos estejam quase prontos, mas ninguém conferiu se estavam corretos. Quem sabe você já mora em Portugal e está contando o tempo para pedir a sua naturalização. Talvez você achasse que poderia resolver tudo no próximo ano, com calma, só que o problema é esse. Quando a regra muda, a espera deixa de ser neutra. Ela pode custar tempo, e tempo, nesse caso, não é apenas calendário. É o plano de estudo dos seus filhos, a mudança familiar que pode sim ficar mais distante. E o principal, a segurança de transmitir às próximas gerações um caminho mais simples do que aquele que você enfrentou. Por isso, a pergunta muda. Repito, não é só eu ainda posso pedir, é o que a minha família pode perder se eu continuar adiando essa decisão. Nesses dias, tenho recebido uma enxurrada de perguntas bem semelhantes. Avô português, todos falavam na mesa sobre essa descendência e a frase, um dia precisamos tirar essa cidadania, sempre era dita. Mas o tempo foi passando e agora, quando as mudanças são assim amplamente divulgadas, a urgência se instala na cabeça. Só que nesse momento se descobre algo importante. O problema não era somente iniciar, era a falta de preparação documental, certidões, eventuais correções. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam, porque a nacionalidade portuguesa não é apenas preencher um formulário, é organizar juridicamente uma história familiar, é provar uma linha de transmissão demonstrando a origem e o que os seus documentos e o seu pedido se encaixam na regra correta. E eu quero que você guarde uma ideia central do vídeo que você está assistindo agora. O maior risco não é apenas a mudança na lei. O maior risco é interpretar essa mudança de forma equivocada. E hoje eu vejo 3 reações perigosas. A primeira é o desespero. A pessoa vê a notícia e pensa, nossa, agora acabou. Mas nem sempre acabou. Pode ser que o caso ainda tenha um caminho. E a segunda reação é o excesso de confiança. Ah, meu avô era português, eu já tenho as certidões, meu caso é simples, todo mundo na família vai conseguir. Muito cuidado. Num pedido de nacionalidade portuguesa, simples não significa automático. O direito precisa ser comprovado e precisa ser comprovado com documentos corretos, coerentes e, obviamente, suficientes para o pedido. E a terceira reação é aquela pressa sem estratégia. Essa é uma das mais perigosas. Na tentativa de apresentar o pedido rapidamente, muita gente envia documentação incompleta, frágil, mal organizada e no tempo errado. E um protocolo feito às pressas não resolve se o processo nasce com um problema. E o resultado pode ser igual do exemplo que eu contei no começo desse vídeo, um indeferimento da nacionalidade portuguesa. A decisão certa agora não é correr de qualquer jeito, é saber se o seu caso ele está pronto. E se ele tiver, agir com a segurança necessária. Então, o que eu devo fazer agora? A resposta é um diagnóstico. Você precisa saber com clareza onde o seu caso está.
Qual que é o fundamento da sua nacionalidade? É filho, é neto, é tempo de residência, é casamento? Você tem um filho que nasceu em Portugal ou outra hipótese? Depois, é preciso analisar se os documentos sustentam todo esse caminho. Tem divergências? As certidões estão corretas? Estão atualizadas? A filiação está bem demonstrada e construída? Existe alguma etapa anterior que é necessária? O pedido, ele pode ser apresentado agora? Ou existe um risco que precisa ser corrigido? Essa análise é o que separará uma decisão estratégica de uma tentativa no escuro. Eu quero voltar agora àquela pergunta de início do vídeo. O que você quer deixar como legado para os seus filhos? Porque muitas vezes, quando falamos de herança, pensamos apenas em bens materiais. Mas existe uma herança que também pode transformar o futuro de toda a sua família. A herança da origem. A possibilidade de reconhecer juridicamente uma história familiar e transmitir aos filhos e descendentes um vínculo europeu. A possibilidade de abrir portas que talvez você não tenha tido, mas que eles poderão ter, ou até você. E é por isso que a nacionalidade portuguesa não deve ser tratada como uma burocracia qualquer. Se você acredita que tem um direito à nacionalidade portuguesa, ou se você já vinha planejando esse processo para você, para seus filhos ou para a sua família, esse é o momento de fazer uma análise individual, para não perder mais tempo. Não para correr de qualquer forma, mas para saber exatamente em que etapa você está. Mas existem casos em que esperar pode significar sim anos de atraso ou perca do direito. E a diferença entre uma situação e a outra está nos detalhes do seu caso. Então eu quero deixar um recado para vocês. Coloque nos comentários quais são suas dúvidas, que etapa vocês estão. Manda essa mensagem aqui para quem sabe a gente possa aí clarificar para você e entender o que deve ser necessário. Espero que eu tenha ajudado você nesse ponto. E nos próximos vídeos desta série, eu vou explicar separadamente como essas mudanças podem afetar os principais grupos: netos, filhos de portugueses, pessoas que vivem em Portugal, cônjuges e famílias com filhos nascidos em território português, se serão portugueses ou não. Então você se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanhe esta série com atenção. Porque nesse momento, informação correta pode sim evitar uma decisão errada. E uma decisão certa hoje pode proteger o futuro da sua família por gerações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.